Sejam muito bem-vindos. Eu vou dar boa noite, mas também boa tarde e bom dia, já que eu tenho a honra de ter alguns participantes aqui que estão localizados em diferentes áreas do mundo. Então, boa noite para a maioria de vocês que está no Brasil, mas também boa tarde, bom dia para aqueles que estão em outras localizações. Então, sejam muito bem-vindos mais uma vez. É realmente uma honra para mim estar podendo estar aqui dividindo esse tempo e poder falar de um assunto que me apaixona tanto já há bastante tempo, que é a educação financeira, as finanças pessoais, os investimentos e a independência financeira. Então, basicamente, a gente vai conversar aí um pouco. Só tem uma pessoa ou outra entrando de vez em quando aqui, eu vou ir adicionando. Aqui mais um. Bom, então, só para fazer uma rápida introdução, muitos de vocês já me conhecem, mas nem todos conhecem detalhes da minha trajetória, e alguns de vocês não me conhecem, então eu acho que é importante que eu faça uma rápida introdução aqui antes da gente começar. Então, eu me chamo Otávio, tenho 43 anos e durante a minha trajetória profissional, eu tive 3 fases distintas. Na primeira fase, eu fui empreendedor, eu tive o meu próprio negócio. Depois, numa segunda fase, eu tive a oportunidade de fazer uma migração para o mundo corporativo. Eu tive uma oportunidade de trabalhar para uma empresa americana na China e em Hong Kong, onde eu morei juntamente com a minha família entre 2006 e 2018. E em 2018, eu tecnicamente atingi a minha independência financeira e eu decidi fazer mais uma mudança na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. E desde então, tenho me dedicado a alguns outros projetos, alguns de caráter profissional e alguns de caráter pessoal. Um dos projetos que eu tenho me dedicado bastante é o canal, o portal Independência Financeira 168, que é a ferramenta que eu tenho utilizado para gerar conteúdo e para dividir um pouco do meu conhecimento em relação a esse tema, que é um tema que eu realmente, assim, a partir dos 26, 27 anos de idade, eu me interessei muito. E eu estudei, eu li muito, eu fiz vários cursos e eu pude adquirir um conhecimento que foi muito importante para mim aplicar na prática e me trazer para uma situação que eu estou hoje, que é uma situação relativamente confortável do ponto de vista financeiro e tecnicamente de independência financeira, que é um conceito que a gente vai falar bastante durante a próxima hora. Então, o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte: para a gente ter uma referência dessa conversa, eu vou estar dividindo com vocês um arquivo em PowerPoint com alguns slides para dar uma referência e um rumo para a nossa conversa, para não ficar aquela conversa assim meio sem rumo. E para poder realmente otimizar o tempo de vocês e para poder gerar um conteúdo e entregar um conteúdo que seja útil e que seja relevante para todos vocês. Então, eu vou dividir a minha tela agora, eu assumo que todos vocês estão com a minha imagem na tela cheia. E a partir de agora, então, eu vou estar colocando esse PowerPoint e aí a minha imagem vai estar dividida, eu vou provavelmente estar minimizado e vocês vão estar vendo esse PowerPoint e a gente vai acompanhando juntos essa apresentação. Então, só me deem aqui uns 30 segundos para fazer a transição. Muito bem. Bom, vamos lá então. Só para a gente poder tentar alinhar as expectativas de todos aqui hoje, deixa eu colocar alguns aspectos importantes em relação a qual é a ideia para essa próxima hora, 1h30 que a gente vai conversar. Então, eu planejei e projetei essa conversa de hoje para durar mais ou menos entre 60 e 90 minutos. Acho que uma das grandes vantagens da gente estar num ambiente remoto é que, bom, em primeiro lugar, é extremamente conveniente e importante em tempos de isolamento social, mas também que, diferentemente de uma sala de aula física ou presencial, se a gente estiver achando um saco, é só ir embora e não tem nenhum constrangimento. Enquanto que numa sala de aula física, às vezes pelo menos eu já passei por essa circunstância, acredito que vocês também, a gente fica meio constrangido de levantar e ir embora quando a gente está achando um saco. Não é o caso aqui hoje.
vocês evidentemente têm essa liberdade e podem fazer isso de forma anônima. Uma coisa extremamente importante que eu quero mencionar para vocês, evidentemente a gente tem um tempo relativamente limitado hoje, então eu vou fazer um apanhado geral sobre vários aspectos, meio que assim de A a Z, em relação à educação financeira, a finanças pessoais, investimentos e a independência financeira, de modo que vocês vão ter uma ideia em relação a isso, mas eu, obviamente, pela limitação do tempo, não vou poder me aprofundar muito em áreas específicas. Então, eu entendo que provavelmente esse é um grupo bastante heterogêneo e existem, vocês provavelmente estão em estágios diferentes da vida financeira de vocês. Vocês provavelmente têm níveis de conhecimento em relação a tudo que a gente vai tratar aqui diferente. E vocês, de repente, têm uma expectativa de ter mais informações sobre essa área específica, sobre aquela. Então, na verdade, essa aqui hoje é uma introdução, onde o meu objetivo, basicamente, é despertar a curiosidade de vocês em relação a esse tema. E eu já agendei outras 3 aulas similares a essas para as próximas 6 semanas, onde aí sim eu vou poder me aprofundar um pouco mais em áreas específicas, dependendo do estágio em que vocês estão. Eu, particularmente, acredito que a gente pode dividir a grande maioria das pessoas em 3 estágios. Só um pouquinho que tem mais alguém aqui para entrar. Este. Perdão, me dá em 30 segundos aqui. Ok. Muito bem, voltando. Eu acredito que a gente pode dividir a grande maioria das pessoas, ou classificar a grande maioria das pessoas em 3 estágios. A gente tem aquelas pessoas que estão numa situação financeira bastante desfavorável, estão gastando tudo que ganham ou mais do que ganham, de repente, eventualmente estão numa situação de endividamento, e para essas pessoas o conteúdo mais importante seria instrumentos ou ferramentas de como começar a controlar essas despesas e como começar a gerenciar elas de forma a reverter essa situação e, eventualmente, como atacar essas dívidas. Então, esse é o estágio 1. Algumas pessoas vão estar numa situação onde, de repente, já conseguiram adequar o seu estilo de vida e as suas despesas à sua renda e já estão conseguindo fazer sobrar dinheiro. Então, para essas pessoas, provavelmente, a informação, o conteúdo mais importante seria em relação a instrumentos de investimento, a portfólio, a como montar uma alocação entre renda fixa e renda variável em termos de investimento. E talvez alguns de vocês já estejam numa situação de independência financeira ou chegando perto disso, e talvez para esses a informação mais importante aqui seria, eventualmente, de como gerar uma renda passiva para que, né, essa independência financeira possa ser colocada na prática. Então, o que eu quero dizer é que vocês provavelmente estão em estágios diferentes, e esse aqui é uma conversa genérica, sem que a gente vá poder se aprofundar muito. Então, no final, eu vou dar para vocês as datas dessas próximas aulas. Assim como hoje, essas próximas aulas são totalmente gratuitas, então não é nenhuma picaretagem aqui que eu estou tentando vender para vocês. Não, eu que realmente quero despertar a curiosidade de vocês, e aí a gente vai ter outros momentos em que a gente vai poder se aprofundar um pouco mais, dependendo da necessidade que vocês têm. Um detalhe importante, eu vou estar, nesse tempo que a gente vai estar junto, eu vou estar mencionando várias situações que eu considero erros financeiros, certo? Ou más decisões, digamos assim. E eu quero que vocês entendam que eu não estou julgando ninguém, se por acaso você já cometeu algum desses erros ou está cometendo, até porque eu já cometi quase todos os erros possíveis em termos de finanças. Hoje eu estou numa situação financeira de independência financeira, uma situação relativamente confortável, mas teve uma fase aí, especialmente nos meus 23, 24 anos, até uns 27, 28, que eu fiz basicamente todas as cagadas que vocês podem imaginar do ponto de vista financeiro. Eu gastava mais do que eu ganhava, eu usava o cheque especial, eu pagava o mínimo no cartão de crédito, usava o crédito rotativo, eu já entrei em consórcio, em título de capitalização, eu já usei a poupança como instrumento de investimento. Eu acho que a única coisa que eu não fiz assim nesse tempo todo foi entrar em pirâmide financeira. E não pensem que é porque eu me dei conta que pirâmides não era uma coisa vantajosa, é só porque ninguém me ofereceu.
porque eu acho que se alguém tivesse me oferecido, provavelmente eu teria entrado. Então, eu não estou julgando, eu cometi todos esses erros, eu tive a oportunidade de virar o jogo e de mudar a minha mentalidade, e é isso que eu quero dividir com vocês hoje. Mais um ponto, essa apresentação, esse PowerPoint que eu estou mostrando aqui para vocês, ele vai ser enviado para vocês por e-mail, se vocês tiverem interesse, assim como essa apresentação está sendo gravada, e também vocês, se quiserem, podem receber um link para o arquivo em MP4, salvo algum bug tecnológico, vocês vão ter isso tudo disponível. Então, quem quiser receber esse arquivo em PowerPoint e também o vídeo, é só me mandar um e-mail, o endereço está aí na tela, é o mesmo endereço que eu tenho usado para me comunicar com vocês. E a única coisa que eu peço, digamos assim, o único preço que eu peço para isso é que eu vou incluir vocês na newsletter do Independência Financeira 168, que é uma newsletter que eu envio a cada 3 ou 4 semanas, então não tem spam, não tem, é uma newsletter comportada, não tem spam, não tem, eu não vou ficar tentando vender nada para vocês, é só um instrumento de comunicação que eu tenho para lembrar os conteúdos que eu tenho gerado. Então, se já quiserem mandar o e-mail agora, se quiserem esperar até o final, é só mandar um e-mail para aquele endereço ali que eu automaticamente vou estar enviando para vocês esse PowerPoint e também a apresentação no vídeo. Nós vamos ter um espaço para perguntas no final, é só vocês irem postando as perguntas no chat aqui dessa sala virtual, e no final, então, eu vou procurar responder o máximo possível, a gente tendo tempo para isso. Essa conversa hoje, esse workshop, ou essa live, qualquer que seja o nome que a gente queira chamar, são basicamente duas partes. Na primeira parte, a gente vai falar sobre alguns conceitos que vão ser importantes para a gente dar seguimento, que é a independência financeira, renda ativa, renda passiva, o que eu entendo por esses conceitos. E aí, então sim, na segunda parte, nós vamos falar sobre os 9 passos, o caminho que pode levar uma pessoa de uma situação desfavorável financeiramente, de endividamento, até uma independência financeira. Muito bem, eu vou começar então dividindo esse gráfico aqui com vocês, que eu sou completamente fissurado por esse gráfico, eu acho que ele carrega uma mensagem muito importante. Então, rapidamente aqui para que vocês entendam, esse aqui é um gráfico onde a gente tem no eixo vertical, a gente tem um valor absoluto de 0 a 100, não é um valor real, é absoluto. Então, 0 é uma quantidade baixa, 100 é uma quantidade alta. E aí sim, no eixo horizontal, a gente tem a idade entre 18 e 70 anos. Então, isso aqui, na verdade, é um gráfico que mostra a vida adulta da gente. Então, se vocês derem uma olhada na linha azul, a linha azul significa o nosso nível de saúde. Então, a gente começa a nossa vida adulta com um nível de saúde bastante elevado, evidentemente, e essa saúde ela vai declinando ao longo do tempo, tendo um declínio bastante mais acentuado a partir dos 30 anos. A linha laranja, que vocês estão vendo que tem um formato assim, parece um V ou um U, ela é o nosso tempo disponível. E a gente começa a nossa vida adulta, teoricamente, com bastante tempo disponível, porque a gente tem responsabilidades relativamente pequenas e pouco numerosas. E aí o tempo disponível que a gente tem, ele vai diminuindo à medida que a gente vai tendo mais responsabilidades. Se a gente opta por constituir uma família e ter filhos, e à medida que a gente vai crescendo na carreira, o tempo disponível vai ficando cada vez menor, e aquela fase ali dos 30 aos 50, normalmente é quando a gente tem menos tempo disponível, e depois, sim, quando talvez os nossos filhos já estão independentes, já saíram de casa, e a gente começa a desacelerar um pouco profissionalmente, a gente começa a ter mais tempo disponível. E, finalmente, a linha verde é a nossa situação financeira, a nossa condição financeira, o nosso patrimônio, a nossa renda, que, de novo, isso aqui é apenas uma representação média, tá? Nem todo mundo tem essas mesmas linhas, mas numa média a gente vai aumentando o nosso patrimônio, aumentando a nossa remuneração e o nosso dinheiro disponível à medida que a gente vai evoluindo na vida. Então, o que eu quero mostrar para vocês, e por isso que eu gosto muito desse gráfico, é que em nenhum momento vocês podem perceber que a gente está num nível alto de tempo, dinheiro e saúde no mesmo momento. Certo? Quando a gente tem 18 anos, a gente tem muito tempo disponível, tem muita saúde, muita energia, mas a gente não tem dinheiro.
Depois, na metade da nossa vida, aí pelos 40, 45, a gente tem um nível de saúde ainda, né, razoável, interessante, a gente já tem um patrimônio, uma quantidade de dinheiro disponível um pouco maior, mas a gente não tem tempo, e depois, mais para o final, a gente tem dinheiro, a gente tem tempo, mas a gente não tem mais saúde, não tem mais energia. Então, eu quero deixar vocês com esse gráfico aqui, que a gente vai voltar a esse gráfico aqui durante o segmento da nossa conversa. Muito bem, 3 conceitos rápidos e importantes para que a gente coloque aqui hoje são renda ativa, renda passiva e independência financeira. Isso também acaba sendo um alicerce para tudo que a gente vai conversar daqui para frente. Então, renda ativa é aquela renda que é proveniente do nosso trabalho, ou seja, a gente vende uma habilidade que a gente tenha, a gente vende o nosso tempo e a gente vende a nossa energia em troca de um pagamento. Então, é o seu salário, se você trabalha para uma empresa, é o seu prolabore, são os seus honorários, se você é um profissional liberal. Então, a renda ativa é aquela renda que provém diretamente do nosso trabalho. A renda passiva, por outro lado, ela é uma renda que a gente ganha sem necessariamente significar que a gente tenha que trabalhar por ela. Como eu gosto de dizer, a renda passiva é aquela renda que a gente ganha enquanto a gente está dormindo, é a gente ganhar dinheiro enquanto a gente dorme. Então, como exemplos, desculpe, mais um participante aqui de última hora, deixa eu autorizar. Ok. Então, como exemplos de renda passiva, a gente pode citar uma previdência, seja ela pública ou privada. A gente pode citar uma renda proveniente de investimentos financeiros. A gente pode citar uma renda proveniente de aluguéis, por exemplo. Muitas pessoas gostam de construir um patrimônio em cima de imóveis. Pode ser um direito autoral, se eu compus uma música ou escrevi um livro. Pode ser um royalty de alguma coisa que eu inventei e patenteei. Então, a renda passiva é aquela renda que eu não preciso necessariamente diretamente trabalhar para ganhar essa renda, certo? E a independência financeira, que é um conceito importantíssimo para mim, é quando aquela renda passiva que a gente foi construindo ao longo da vida, qualquer que tenha sido o método que a gente usou, ela passa a ser suficiente, ela tem um tamanho suficiente que pode passar a custear o nosso estilo de vida. Ou seja, as minhas despesas, elas chegam mais ou menos no mesmo tamanho que essa minha renda passiva. Então, tecnicamente e na prática, eu sou independente financeiramente. Eu posso trabalhar ou não, se eu quiser. Passa a ser uma opção minha. Eu não dependo mais de ter uma renda ativa proveniente do meu trabalho para que eu possa sustentar o meu estilo de vida, para que eu possa sustentar a minha família. Então, essa é a independência financeira. Tecnicamente falando, é quando a nossa renda passiva chega num nível suficiente para cobrir as nossas despesas e, nesse ponto, trabalhar em troca de uma renda ativa passa a ser opcional. Muito bem. Uma coisa que eu costumo dizer que é extremamente importante é que a independência financeira, assim, num primeiro momento, pode parecer que é uma situação apenas para os privilegiados, apenas para uma parcela muito pequena da população que consegue chegar nesse nível, né, de chegar num nível de vida em que, vamos dizer assim, que não precisa mais trabalhar. Só que a gente tem que lembrar um detalhe bastante importante. A independência financeira ela é uma obrigação de todos nós, porque todos nós, em algum momento da vida, vamos ter que obrigatoriamente ter algum tipo de renda passiva, porque todos nós vamos chegar no momento da nossa vida onde a gente não vai mais ter condições de ter uma renda ativa, seja por condições de saúde, seja por condições físicas, mentais, ou seja porque talvez a gente foi ficando obsoleto profissionalmente e o mercado não nos remunera mais, enfim. Todos nós, de uma forma ou de outra, vamos ter que chegar num momento onde a gente tem uma renda passiva, porque se a gente não conseguir isso, não conquistar isso ao longo da vida, evidentemente a gente vai estar numa situação de necessidade, a gente vai estar numa situação desconfortável, especialmente no fim da vida da gente.
Mas, até aí, é uma questão relativamente lógica. O que eu defendo e o que eu tentei praticar ao longo da minha vida, principalmente nesse ponto que eu estou, é que a gente não necessariamente precisa esperar até os 65 anos de idade, ou seja lá qual for a idade, para chegar nesse ponto de independência financeira. Se a gente se organizar e se a gente usar estratégias que possam nos levar eventualmente para esse ponto, a gente pode daqui a pouco conquistar esse ponto de independência financeira, ou seja, quando a gente não precisa mais obrigatoriamente trazer uma renda ativa, num ponto muito anterior na vida, talvez aos 40 anos, talvez aos 50 anos, não sei. Isso quer dizer que eu estou defendendo aqui a ideia de que aos 40 anos a gente tem que se aposentar? Eu nem gosto muito de usar a palavra aposentadoria, porque pelo menos para mim, não sei para vocês, no momento que eu ouço a palavra aposentadoria, automaticamente já penso naquele senhor, naquela senhora de pijama, olhando TV o dia todo. E na verdade não é isso. Na verdade, eu defendo que a independência financeira tenha que ser atingida e quanto antes melhor, para que a gente possa ter a opção de ter uma renda ativa ou não, para que a gente possa ter a liberdade e a flexibilidade de eventualmente fazer mudanças na nossa vida e valorizar alguns outros aspectos da nossa vida no momento em que a gente ainda tem energia e a gente ainda tem tempo e a gente ainda tem interesses para poder, teoricamente, aproveitar isso. Então, a gente vai falar bastante disso. Eu deixei aqui na tela o movimento FIRE, que a gente não vai falar muito sobre isso hoje, porque a gente tem restrição de tempo. Mas o movimento FIRE, basicamente, é Financial Independence Retired Early. É um movimento que nasceu nos Estados Unidos e que tem ganho bastante espaço ultimamente, que é justamente uma tribo de pessoas que defende que a gente tenha que planejar a vida financeira da gente de modo a chegar nesse ponto de independência financeira o mais cedo possível, aos 30, aos 40, aos 50 anos, para que justamente a gente possa ter essa liberdade de escolha no ponto mais cedo da nossa vida. Muito bem, vamos falar um pouco agora sobre a educação financeira e especialmente sobre o que eu considero a necessidade de educação financeira. Então, assim, eu vou jogar alguns dados para vocês de forma bem rápida, para a gente entender o tamanho do problema que a gente está lidando. Então, assim, em primeiro lugar, 90% das famílias brasileiras não tem nenhum tipo de orçamento doméstico e tem pouco ou nenhum controle sobre os seus gastos, 90%. 30% da renda líquida aqui no Brasil, da maioria das famílias, né, como uma média, vai para o pagamento de dívidas, ou seja, um percentual de endividamento bastante alto. Mais ou menos 20% dos brasileiros utilizaram o cheque especial nos últimos 12 anos e destes 20%, mais ou menos 40% fizeram uso do cheque especial todos os meses. Qual o problema disso? O problema é que o cheque especial é uma modalidade de crédito extremamente cara, onde a gente costumava pagar aí juros de 300% a 350% ao ano. Agora, a partir de 2020, teve uma lei aí que limita em 8%, que ainda assim é 150% de juros ao ano, ou seja, é um crédito extremamente caro. 67% das famílias brasileiras não guardam nenhum dinheiro e gastam a totalidade da sua renda ou até mais do que ela. Então, são 2/3 da população economicamente ativa. E está piorando porque o uso do crédito rotativo, que é outra modalidade de crédito extremamente cara, cresceu 20% em dezembro de 2009 na comparação com dezembro de 2011, de 2018. Ou seja, não está melhorando, está piorando. 65% dos investidores, entre aspas, brasileiros, aqueles que conseguem guardar algum dinheiro, eles recorrem à caderneta de poupança como instrumento de investimento. Qual o problema da caderneta de poupança? O problema é que a caderneta de poupança é talvez o pior investimento de mais baixa remuneração que existe no mercado. Então, 2/3 das pessoas que têm recursos para investir usam um instrumento de investimento que não é vantajoso, que é um instrumento de investimento que traz uma remuneração extremamente baixa. Apenas 3% dos brasileiros estão na Bolsa de Valores. Quando a gente olha para esse número em países como os Estados Unidos, é 57%. Então, o quadro que eu estou tentando mostrar aqui para vocês é
A grande maioria das famílias não tem um controle adequado dos seus gastos. O nível de endividamento é extremamente alto. A modalidade de crédito que é utilizada é a modalidade de crédito extremamente elevado, tá? Com juros de 150%, 200%, 300% ao ano. Os poucos brasileiros que têm um dinheiro guardado e que, portanto, investem, a grande maioria deles investe num instrumento que não é um instrumento vantajoso, que é a caderneta de poupança, e apenas 3% dos brasileiros estão na Bolsa de Valores, que é, e a gente vai falar um pouco depois sobre isso, que é um instrumento que, sem dúvida, é o melhor instrumento para a geração de valor no longo prazo. Então, por que isso acontece? Basicamente porque eu considero que a gente tem um alto índice de analfabetismo financeiro. Na minha opinião, essa é uma das maiores falhas do nosso sistema educacional, porque a gente passa 14, 15 anos na escola e a gente não aprende nada sobre finanças. Provavelmente a gente também não aprende em casa, com os nossos pais, que também não sabem muito, e até em muitas famílias dinheiro é meio que um tabu, assim, não se fala muito sobre isso. Então, o que acontece? A gente chega na nossa vida adulta completamente despreparado para lidar com o dinheiro. E isso faz com que a gente, né, veja esse problema todo, essas estatísticas que eu mostrei para vocês. E só para registrar, quando a gente olha esses números em outros países, não é muito diferente. Isso é um fenômeno mundial. Isso não é um privilégio brasileiro, esse nível alto de analfabetismo financeiro. Então, deixa eu colocar algumas frases aqui para vocês, só para ilustrar isso um pouco mais. Então, essa primeira frase aqui é da Vicki Robin, que é uma das matriarcas, digamos assim, do movimento FIRE. Vocês podem procurar informações sobre ela, é uma escritora. Então, ela diz uma coisa que eu acho muito interessante, que a gente vai voltar a falar depois ao longo da apresentação, que é: se você é analfabeto financeiro, você é facilmente manipulável pelos agentes do mercado financeiro. Então, a gente vai voltar a esse tema aí bastante ao longo da apresentação. Em termos de finanças pessoais, investimentos, não procure conselhos, procure educação. Essa é uma frase do Thiago Nigro, que é um dos digital influencers aí, geradores de conteúdo da nova geração do Brasil, um cara que eu sigo bastante, não necessariamente concordo com tudo que ele fala, mas é um dos caras aí que tem gerado muito conteúdo nos últimos tempos, junto com a Natália Arcuri, com o Gustavo Cerbasi. Tem toda uma geração de geradores de conteúdo aí que a gente pode procurar e aprender. Mas educação em termos de finanças pessoais e investimentos é a chave. Muitas vezes, algumas pessoas que sabem que eu, né, tenho me envolvido um pouco mais com isso, me perguntam: e aí, me dá aquela dica, me dá aquele conselho de qual ação comprar e tal. E, na verdade, não existe resposta para essa pergunta, porque dar conselho sobre uma questão tão particular e tão pessoal quanto finanças é extremamente arriscado, porque não existe uma fórmula mágica que se aplica a todo mundo. Cada um, de acordo com o seu perfil, com né, com a sua história em termos de investimento e finanças, tem que buscar um caminho diferente. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. A verdade é que a gente vive num mundo de consumismo exagerado e irracional e de crédito fácil, certo? Vamos ser honestos conosco mesmos. Uma grande parte dos bens materiais e das coisas que a gente consome não são necessárias, e a gente nem precisa ter dinheiro para consumir isso, né? A gente tem diversas modalidades de crédito fácil e automático e pré-aprovado e parcelamento para comprar essas coisas, esse consumo, mesmo que a gente não tenha o dinheiro. E na prática, uma frase que eu gosto muito do Joshua Milburn, que é um dos The Minimalists, que também é um gerador de conteúdo nessa área: nós estamos gastando dinheiro que nós não temos, comprando coisas que nós não precisamos para impressionar pessoas que nós nem conhecemos. Nós estamos falando aí nos nossos amigos de mídia social. Eu acho que só eu sou assim, mas espero que vocês não sejam, mas se eu tiver aí 200 amigos no Instagram, eu posso dizer que eu realmente conheço talvez 10% disso, e os outros são pessoas que eu conheço superficialmente ou não conheço, mas na maior parte das vezes, quando eu estou consumindo, eu estou pensando em impressionar esses 80% que eu não conheço. Então, esse é mais ou menos o quadro, e essa é a situação que a gente está tentando mudar de forma que a gente possa ter um pouco mais de educação financeira. Vocês me deem 2 segundos aqui, só para deixar mais uma
pessoa entrar, que está vindo mais tarde, mas não importa. Tem aí 2 segundos e já vamos resolver isso. Bom, na prática, não existe uma fórmula mágica que possa se aplicar a todas as pessoas. Tá? Como eu mencionei antes, é muito importante que cada um de nós monte uma estratégia que seja adequada à nossa realidade. Mas não tem como escapar da fórmula que vai aparecer aqui abaixo, que é a gente tem que ganhar mais, gastar menos e investir a diferença. Não tem como escapar disso. A saúde financeira, a independência financeira depende de um princípio básico, um pilar básico que é esse alicerce de que a gente tem que gastar menos do que a gente ganha. E a gente tem que investir essa diferença. Não tem como uma pessoa ser saudável financeiramente e eventualmente chegar numa posição de conforto financeiro, de independência financeira, sem que consiga praticar isso aqui, que é ganhar mais, maximizar a nossa renda, evidentemente, gastar menos e investir a diferença. Não tem fórmula mágica. Então vamos agora entrar na parte mais prática, que são o que eu chamo de os 9 passos os 9 passos que podem te levar do cheque especial, de uma situação extremamente desfavorável do ponto de vista financeiro, para a independência financeira. Então deixa eu tirar da tela grande aqui, momentaneamente, e eu já volto para a tela grande, só para mim resolver um pequenininho problema aqui de ordem técnica. Muito bem, voltando. Deixa eu hidratar a garganta aqui um pouquinho. Bom, então, quais são os 9 passos que podem fazer com que a gente ande nesse caminho? Logicamente que isso aqui é um mapa que alguns de vocês vão ter condições de aplicar, alguns vão ter condições de aplicar esparcialmente. Isso é um mapa, é um caminho que eu considero importante para que a gente possa sair de uma situação desfavorável do ponto de vista financeiro e que a gente possa chegar eventualmente a uma situação de independência financeira. Então, o primeiro passo é você tem que implementar alguma forma de orçamento familiar e de planilha de controle de renda e de gastos. Porque, afinal de contas, o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Isso é uma frase célebre de um grande guru aí da administração e da gestão de empresas, que é o Peter Drucker. Então, no momento em que eu não tenho controle, e a gente viu ali pela estatística que eu trouxe para vocês, que 90% das famílias aqui no Brasil não tem um orçamento familiar ou uma planilha de controle de renda e de gastos, é muito fácil que eu não consiga controlar as minhas despesas, que eu não consiga adequar as minhas despesas à minha renda e que fatalmente eu acabe não guardando dinheiro, gastando tudo que eu ganho ou até gastando mais do que eu ganho. Desculpe, mais uma situação aqui, vamos lá.
Vamos lá, de novo, perdi a tela aqui, mas agora voltou. Então, basicamente, o que eu recomendo e que é extremamente importante é que a gente tenha alguma forma de orçamento, que a gente projete as nossas despesas mensalmente e que depois que a gente fez essa projeção, a gente faça algum tipo de controle em relação ao que realmente aconteceu. Isso aqui não é nada diferente do que a gente faz nas nossas empresas, certo? Até porque nas empresas a gente é legalmente obrigado a fazer a contabilidade por uma questão legal e tributária, mas na nossa vida pessoal, muitas vezes, até porque a gente não tem essa obrigação legal, a gente acaba não dedicando o tempo para isso. Mas, basicamente, idealmente, no início ou antes do início de cada mês, a gente deveria fazer um orçamento, onde a gente vai colocar ali as nossas despesas projetadas por categoria, e depois, no final do mês, a gente vai contabilizar essas despesas e vai ver se a gente ficou dentro do que a gente tinha projetado ou não. Vamos ser honestos em relação a isso, dá trabalho, não é uma coisa fácil de fazer, mas, como qualquer hábito, a gente vai demorar aí de 90 a 120 dias para formar esse hábito e para fazer com que isso se fique mais fácil e fique mais automático. E a partir do momento que a gente faz isso, a gente começa a ter uma visualização, a gente começa a ter uma fotografia do que está acontecendo nas nossas finanças, e aí fica muito mais fácil para que a gente tome decisões, principalmente em relação às nossas despesas, de modo a fazer as adequações que têm que ser feitas. Então, esse orçamento, essa planilha, ela pode ser feita no tradicional Microsoft Excel. Vocês podem utilizar diversos softwares e apps que apareceram aí nos últimos anos, que são extremamente fáceis de usar. Ou você pode usar o velho e bom papel e caneta. Eu, particularmente, uso o Excel já há bastante tempo. Acho que tentei usar aí alguns desses apps nos últimos anos. Não me adaptei muito bem. Acho que estou ficando meio velho, meio resistente à mudança. Então, eu continuo usando o Excel. Mas, na verdade, a ferramenta, o instrumento que você vai usar não importa. O que importa é que você tem que ter um controle das suas despesas e da sua renda para que você possa agir, para que você possa tomar as atitudes que são necessárias para que você consiga realmente formar esse hábito e gerenciar as suas finanças de uma forma diferente. Essa tela aqui é a planilha que eu utilizo, tá? Para quem não tem muita familiaridade com Excel, é meio amedrontador, mas eu posso dizer para vocês que isso aqui a gente rapidamente se acostuma e vai ficando cada vez mais fácil de utilizar. Então, essa planilha, tá, na próxima aula, que nós vamos focar especificamente nessa parte de orçamento e planilha e tal, essa planilha vai estar disponível para vocês. E eu fiz ela de uma forma bastante interativa e que eu considero, pelo menos, bastante fácil de ser utilizada, certo? Então, para quem participar da próxima aula, que eu vou dar a data para vocês depois, essa planilha vai estar disponível, mas essa aqui é a planilha que eu utilizo para fazer esse controle. Então, esse é o primeiro passo. Esse é o passo inicial para quem não está fazendo isso ainda. Busque uma forma de controlar as suas despesas, de ter essa fotografia das suas despesas, como qualquer empresa faz, mas que, de novo, nós, pessoalmente, muitas vezes, não nos dedicamos e não colocamos o tempo e a energia necessária para fazer isso aqui, que, mais uma vez, é muito importante que seja feito. Desculpem que cada vez que uma nova pessoa entra, por algum motivo que eu não sei qual é, a tela fica congelada aqui e eu não consigo avançar. Não estava contando com esta dificuldade. Mas vamos lá, vamos voltar. E aqui então vocês têm a tela que eu estava mostrando antes. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é que, à medida que você começa a ter uma ideia mais clara das suas despesas e de como elas se comportam e aonde você pode ter um controle melhor delas, você tem que estabelecer a sua taxa de poupança. A taxa de poupança, a gente pode estabelecer a partir dessa forma, que parece extremamente complicada, mas não é.
A taxa de poupança nada mais é do que o quanto sobra da sua renda, do seu salário, do seu prolabore, quanto sobra no final de cada mês, no final de cada ano. Então, por exemplo, se a sua renda é 100 e as suas despesas são 60, a gente pode dizer que a sua taxa de poupança é de 40%, ou seja, você está conseguindo economizar e juntar 40% da sua renda líquida, certo? Porque a sua renda depois das despesas, perdão, depois dos impostos e descontos, enfim, a sua renda líquida menos os seus gastos vai gerar esse percentual. Então, em termos de saúde financeira, de independência financeira, isso aqui também é um princípio básico, porque se você não está conseguindo fazer sobrar o dinheiro, se você não está conseguindo adequar o seu estilo de vida à sua renda, você evidentemente vai estar numa situação desconfortável e, à medida que o tempo passa, vai ficando mais difícil de você formar uma poupança e visando a independência financeira e o investimento. Então, a taxa ideal, né, nesse percentual é que não existe uma resposta. Vocês vão perguntar, qual é a taxa ideal de poupança? E a resposta é, depende. Assim como muitas respostas que vocês vão ouvir hoje, depende. Mas o quanto maior for essa taxa de poupança, melhor. Ou seja, quanto mais dinheiro sobrar em relação à sua renda, melhor, porque isso vai fazer com que você chegue a uma situação de independência financeira mais rápido. Uma coisa muito importante que eu sempre gosto de citar é o que eu chamo de inflação de estilo de vida, que é uma coisa que acontece com quase todos nós. À medida que a gente vai progredindo na nossa carreira e a gente vai aumentando a nossa renda, a gente vai também aumentando o nosso custo de vida. E isso faz com que a taxa de poupança fique inalterada, certo? Então, isso aqui é um detalhe que a gente tem que ter muito cuidado. Se a gente realmente consegue fazer com que a renda da gente aumente, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não aumente a nossa despesa proporcionalmente, de modo que a taxa de poupança fique inalterada. O ideal é que, à medida que a gente vá aumentando a renda, a gente vá aumentando a nossa despesa e o nosso custo de vida num ritmo mais lento. E isso faz com que a taxa de poupança vá ficando cada vez maior. E no fim das contas, eu bato muito nessa tecla de que o controle de gastos é talvez a questão mais importante que a gente tem domínio, que, na verdade, a nossa renda ela não está sob nosso controle. A gente não tem controle sobre a nossa renda. A gente talvez tenha um controle parcial, mas a nossa renda ela está sob o controle do mercado, não de nós mesmos. Então, na verdade, no fim das contas, o nosso gasto, o nosso estilo de vida é a única variável que nós realmente temos controle e que a gente pode agir sobre. Então, a questão do custo de vida, do estilo de vida, é uma dos detalhes mais importantes de toda essa conversa. A gente tem que adequar o nosso estilo de vida à nossa renda. Um dos pilares da minha situação, pelo menos da minha situação financeira, é que, à medida que eu fui progredindo na minha carreira, eu evidentemente fui tendo a oportunidade de aumentar a minha renda, mas eu consegui fazer com que a minha despesa não aumentasse na mesma proporção. Então, ao longo dos últimos 12 ou 13 anos, mais ou menos, eu consegui administrar o meu estilo de vida de modo que a minha taxa de poupança ficasse sempre na casa dos 50%. E isso é uma dos aspectos mais importantes que possibilitou que eu chegasse a essa situação que eu estou hoje. Então, no mínimo 15%, tá? Se o seu estilo de vida ele está consumindo 90%, 95% da sua renda, tem alguma coisa errada e você tem que fazer ajustes. Claro que quanto maior for a nossa renda, mais fácil é de atingir uma taxa de poupança maior, mas vamos lembrar o seguinte, acho que todo mundo aqui conhece casos daquele jogador de futebol ou daquele ganhador de loteria que ganhou milhões e acabou a vida na pobreza. Então, eu sempre digo que a nossa riqueza, ela não é medida por quanto a gente ganha, sim por quanto a gente guarda. Porque quem ganha muito e gasta muito, não é rico. Porque vai chegar um momento em que vai precisar ter uma renda passiva e não vai ter formado aquele patrimônio para justamente ter essa renda passiva. Então, só para ter uma ideia, assim, alguns números para vocês, quanto maior for a taxa de poupança, mais rápido você vai chegar a uma situação de independência financeira.
Isso é uma questão matemática, uma questão relativamente lógica. Então, alguns números que dão uma ideia para vocês, baseado em algumas médias. Se a sua taxa de poupança é 8%, você vai demorar mais ou menos 44 anos para chegar numa situação de independência financeira. Se for 15%, 34 anos, 50%, 75%, que seria uma taxa de poupança extremamente agressiva, você demoraria apenas 7 anos. Então, a independência financeira é uma função de o quão grande é a sua taxa de poupança. Isso é uma questão puramente matemática. Bom, passo número 3, a partir do momento em que você estabeleceu uma ferramenta de controle dos seus gastos e você fez as adequações ao seu estilo de vida, de modo que você tem uma taxa de poupança de 10, 15, 20%, o terceiro passo é que você forme um fundo de emergência. O fundo de emergência é aquele dinheiro que você tem guardado para, como diz o nome, uma emergência, para um imprevisto. Porque se você não tem um fundo de emergência e algum imprevisto acontece na sua vida, você vai ter que ou tomar dinheiro emprestado, provavelmente numa modalidade de crédito extremamente cara em termos de taxa de juros, ou você vai ter que vender algum bem. Então, um fundo de emergência inicial de R$ 2.500 é aquela garantia que você tem de que você vai conseguir fazer frente a pequenas emergências. E isso, do ponto de vista de saúde financeira e de tranquilidade, isso é extremamente importante. Ou seja, você saber que você tem um recurso que está disponível caso você tenha um imprevisto na sua vida. E a gente sabe que imprevistos acontecem, um carro que estraga, uma casa que precisa de manutenção, um problema de saúde. Imprevistos acontecem. Então, é muito importante que você tenha um fundo de emergência inicial de R$ 2.500 para que você tenha essa tranquilidade caso algum imprevisto aconteça. Evidentemente que você vai manter esse recurso num instrumento provavelmente de renda fixa, em que você tenha liquidez e que seja pouco volátil. Ou seja, você não quer que esse dinheiro esteja num instrumento que você não possa sacar. Esse dinheiro tem que estar num local líquido, num local que você possa acessar quando você precisa e que ele não tenha variado muito. Então, evidentemente, colocar o seu fundo de emergência no mercado de ações, que é um ambiente extremamente volátil, provavelmente não é a melhor ideia. E, evidentemente, o fundo de emergência ele está ali apenas para as emergências, certo? Aquele último smartphone ou aquele tênis de correr, aquele Nike 4% que melhora o seu desempenho na corrida e tal, eles não são emergências. Tá? Eu estou trazendo aqui exemplos de coisas que são o meu ponto fraco, mas eu tenho certeza que vocês todos têm os pontos fracos de vocês. Então, a emergência, como o nome diz, é uma emergência. Então, você realmente só vai usar numa situação de real emergência. Se você usar, você vai tentar, nos meses seguintes, aumentar ainda mais a sua taxa de poupança para repor aquele fundo de emergência de forma mais rápida possível. Então, esse é o passo 3. O passo 4 é, à medida que você conseguiu controlar suas despesas, começou a sobrar dinheiro, e você já tem um fundo de emergência inicial, que é esse fundo de R$ 2.500, você vai começar a atacar as suas dívidas. E esse passo aqui é importante porque às vezes eu ouço algumas pessoas dizerem assim, tá na hora de eu começar a investir, já está sobrando dinheiro e agora eu quero começar a investir. Que é a parte divertida e mais excitante, digamos assim, dessa jornada. Mas o problema é o seguinte, não existe, se você tem algum tipo de dívida, não existe investimento sério e que seja legal que vai te trazer uma remuneração maior do que os juros que você está pagando. Especialmente num país como o Brasil, onde nós temos altas taxas de juros, embora estejam hoje num nível muito mais baixo do que há 5 anos atrás, nós ainda temos taxas de juros extremamente elevadas. Então, não existe investimento que vai te trazer, em média, uma taxa, um retorno maior do que os juros que você está pagando. Então, por isso que a minha recomendação é, depois que esse primeiro fundo de emergência está estabelecido e você já tem aquela tranquilidade, você tem que começar a atacar as suas dívidas com o objetivo de chegar numa situação de dívida zero. Porque
Uma situação de dívida zero também é uma situação que te dá uma tranquilidade muito grande. Então, se você tem uma série de dívidas, e aí eu coloco todas elas, seja, de novo, cheque especial, desde as piores até algum tipo de parcelamento, financiamento imobiliário, financiamento de carro, todas elas têm que ser colocadas numa lista e, de preferência, você vai começar a atacar com aquele dinheiro que já está sobrando além do seu fundo de emergência, você vai começar a atacar essas dívidas, preferencialmente por aquelas que têm uma taxa de juros mais alta. Então, de novo, o cheque especial, o crédito rotativo do cartão de crédito são as, sem dúvida, as mais altas. Essas são as que você tem que tentar quitar e atacar primeiro, para justamente se livrar daquele pagamento de juros. E, no final das contas, uma frase que eu gosto bastante também é que se você está pagando juros, você está sendo punido. Você está se afastando da situação de independência financeira. Se você está recebendo juros, ou seja, você está investindo e você está recebendo juros, você está sendo recompensado e você está se aproximando da sua independência financeira. Então, a situação ideal que a gente quer é não pagar juros e sim receber juros, que é uma situação ideal. E lógico que, de novo, um dos pilares da independência financeira é que você, de uma forma ou de outra, se torne alérgico a contrair dívidas. E eu sei que isso é uma coisa difícil, de novo, nós vivemos numa sociedade de consumo, de crédito fácil, onde é muito tentador que a gente entre em algum tipo de dívida para as nossas necessidades de consumo. Mas, para chegar na independência financeira, a gente tem que, de uma forma ou de outra, se tornar alérgico a contrair dívidas e a gente tem que, de uma forma ou de outra, criar aquela mentalidade de que a gente só vai consumir aquilo que realmente é importante e relevante e só se a gente tiver o dinheiro, tiver o recurso para efetuar aquele consumo. Se a gente não tiver, a gente vai ter que se conformar com continuar poupando, continuar investindo, continuar crescendo o patrimônio até que a gente tenha aquela condição. Então, esse é o passo 4, é o passo de dívida zero, que para muitas pessoas é um horizonte muito distante, é um processo que é bastante gradual, mas que não deixa de ser um objetivo e uma meta que a gente deveria ter. Então, lógico, depois que a gente já conseguiu ou zerar as nossas dívidas, ou pelo menos minimizar ela de forma que a gente conseguiu se livrar daquelas dívidas que têm uma taxa de juros muito grande, é o momento que a gente quer ampliar o nosso fundo de emergência, daquele fundo inicial de R$ 2.500 para um fundo de emergência maior, de um tamanho mais considerável, que é um fundo de emergência aí que seja suficiente para, no mínimo, manter as nossas despesas, as despesas da nossa família por pelo menos 6 meses, podendo ser até um fundo de emergência com um tamanho de 24 meses. Então, antes eu disse para vocês que aquele fundo de emergência inicial, ele é aquela liberdade, aquela segurança que a gente tem de dormir à noite sabendo que qualquer coisa que acontecer a gente tem como fazer frente. Isso aqui, o fundo de emergência de 6, 12, 18, 24 meses, ele te dá essa tranquilidade de forma muito mais ampla. E eu venho gerando conteúdo e eu venho falando sobre o fundo de emergência já há bastante tempo. E talvez nunca tenha sido tão fácil quanto hoje falar na necessidade e na importância e convencer as pessoas do fundo de emergência, porque nós estamos vivendo uma situação onde todos nós, de forma mais intensa ou menos intensa, vamos ter que lidar, ou já estamos lidando, com a perspectiva de perda de renda ou de diminuição de renda, certo? Então, o fundo de emergência é aquela tranquilidade que a gente tem de que qualquer coisa que aconteça, vamos dizer aí, hipoteticamente, que um vírus surja lá na Ásia em algumas semanas, ele se espalhe pelo mundo, causando uma grande recessão, o que é apenas um exemplo hipotético, evidentemente, né? Isso nunca vai acontecer. Desculpa, eu estou sendo irônico aqui. Já aconteceu, e se a gente falasse sobre isso há 3 meses atrás, se alguém me contasse essa história, eu ia dizer, não, isso é impossível, nunca vai acontecer. Mas essas situações acontecem. Então, um fundo de emergência ampliado, ele dá essa tranquilidade, ele dá essa liberdade para a gente saber que a gente tem os recursos para
sustentar para que a nossa família possa continuar sobrevivendo por um certo período de tempo. Então, isso vale para um problema de saúde, isso vale para uma perda de emprego, para uma perda de renda, por uma situação inesperada, onde a gente precisa ter recursos. Então, 6 meses de despesa é uma postura agressiva, você tem um fundo de emergência mínimo, digamos assim, enquanto que ter um fundo de emergência com 24 meses de despesa é uma postura bastante conservadora. E, de novo, como quase sempre, isso realmente depende. Desculpe, deixa eu autorizar mais algumas pessoas a entrar aqui. Isso realmente depende da sua circunstância específica. Um aspecto que eu sempre lembro é que aquelas pessoas que são funcionários, que trabalham para uma empresa, que estão protegidos pela CLT, teoricamente, numa situação de perda de emprego ou de perda de renda, vão estar saindo dessa situação com uma indenização, né, que é o que prevê a legislação. Então, talvez alguém que está nessa situação possa ser um pouco mais agressivo e ter um fundo de emergência um pouco menor, enquanto que talvez aquele profissional liberal, aquele empresário que não tem essa proteção por uma eventual perda repentina de renda, talvez tenha que fazer um fundo um pouco maior. Assim como, né, dependendo da sua situação familiar, se você tem pessoas que dependem economicamente de você, você também vai procurar ser um pouco mais conservador em relação ao tamanho do seu fundo de emergência. E, de novo, mais uma vez, você não vai deixar o seu fundo de emergência num local onde você não tem acesso. O fundo de emergência ele existe para que a gente tenha acesso quando é necessário. Então, tem que ser um instrumento líquido, tem que ser um instrumento que o proteja da inflação e que seja pouco volátil. Eu, particularmente, uso o Tesouro Direto, especificamente o Tesouro Selic, para deixar a maior parte do meu fundo de emergência, porque é um instrumento que é líquido, tem liquidez diária e tem pouca volatilidade. Por exemplo, de novo, mais uma vez falando do mercado de ações, você não vai deixar o seu fundo de emergência no mercado de renda variável, porque pode que você vá precisar daquele fundo de emergência justamente no momento que o mercado caiu, e aí aquele seu recurso não é mais 12 meses, que é o que você tinha projetado, é 6 meses. Então, renda fixa, tesouro é uma boa ideia, CDB com liquidez diária. Então, de novo, é aquele valor que você vai poder acessar, que é líquido e que vai estar lá em caso de necessidade. E, mais uma vez, como eu coloquei antes, esse fundo de emergência, ele é para emergência, né? Você não vai usar ele para qualquer coisa que aconteça, para qualquer necessidade de consumo, você vai realmente procurar usar ele apenas numa situação de emergência, caso contrário, você vai deixar ele lá. E se você tiver que usar, você vai trabalhar para repor esse fundo de emergência o mais rápido possível. Então, muito bem, passo 5 já efetuado. De novo, isso aqui não é um processo que demora 6 meses ou 1 ano, isso aqui é um processo longo, mas eu acho importante que você tenha essa perspectiva. Então, depois que você já formou um fundo de emergência que você considera adequado, de um tamanho adequado à sua realidade, aí sim, então, você vai começar a investir. Você vai se tornar, teoricamente, um investidor. E acho que é nessa fase que muitas pessoas estão ansiosas para chegar, que é onde a gente começa a ter que buscar um conhecimento cada vez maior em termos de mercado financeiro para saber quais são os melhores instrumentos para que a gente possa investir. E, na verdade, o investimento, qualquer investimento, ele existe por um motivo muito simples. A gente investe para que o nosso patrimônio cresça e para que a gente possa gerar uma renda passiva no futuro visando a independência financeira. Esse é o único motivo pelo qual a gente investe. A gente não investe para deixar os bancos e as instituições financeiras mais ricas do que eles já são. A gente investe porque a gente quer que o nosso patrimônio cresça de forma real, ele cresça acima da inflação, e a gente quer que esse patrimônio, em algum momento, comece a gerar uma renda passiva para que a gente possa eventualmente chegar nesse ponto de independência financeira. Então, de novo, na segunda, na terceira aula que eu vou estar fazendo, além dessa aqui, a gente vai estar falando bastante sobre instrumentos de investimento e renda
fixa, renda variável. Então, aqui eu só vou passar alguns princípios bem rápidos para vocês que eu considero importantes em termos de investimento. Então, em primeiro lugar, se você está investindo em termos de com horizonte de independência financeira e de renda passiva e geração de renda passiva no futuro, você está investindo num horizonte de longo prazo, ou seja, 10 anos ou mais. Tecnicamente falando, todo horizonte de investimento que é acima de 10 anos é um investimento de longo prazo. Então, essa é a primeira coisa. E isso é um dos pilares na sua tomada de decisão de para onde você vai em termos de investimento. Você está investindo para o longo prazo. Segundo lugar, o seu portfólio, ele basicamente, ele vai ser composto de ativos de renda fixa e renda variável. Dentro da renda fixa, dentro da renda variável, você vai ter diferentes instrumentos, mas a primeira decisão que o investidor tem que tomar é qual é o percentual do meu patrimônio, do meu conjunto de investimentos que vai ficar em renda fixa e qual é o percentual que vai ficar em renda variável. Essa é a primeira grande decisão e é a estratégia básica que o investidor deveria ter na hora de investir. Se vocês me perguntarem, tá bom, então fala aí, me dá aquela dica quente, qual é o percentual que a gente tem que ter entre renda fixa e variável? E a minha resposta vai ser a de sempre, depende. Porque o percentual de renda fixa e renda variável do seu patrimônio ou portfólio, ele depende de uma série de variáveis que são particulares a cada um de nós. Depende bastante da minha idade, depende bastante do meu perfil de investidor, depende bastante do meu apetite para o risco e depende bastante da minha tolerância à volatilidade. Então, é por isso que é difícil de dar uma fórmula mágica, né, em termos de alocação de renda fixa e renda variável. Mas, em linhas gerais, quanto maior for o seu horizonte de investimentos, você está investindo para daqui a 15, 20, 25 anos, teoricamente, mais exposto à renda variável você deveria ser. Por quê? Mesmo que o pior aconteça, e a gente está vivendo isso agora, né? O mercado de ações teve uma desvalorização aí de mais ou menos 40% desde o começo de fevereiro. Mesmo que uma situação como essa aconteça, você tem todo o tempo para recuperar. Então, por isso que quando o horizonte é de longo prazo, a renda variável, e especificamente o mercado de ações, é historicamente o melhor instrumento para a multiplicação do seu capital. Para que vocês tenham uma ideia, se a gente pega mais ou menos 80 a 90 anos de estatística em relação ao mercado americano, um instrumento de renda fixa, por exemplo, um título do tesouro do governo norte-americano, que é considerado pelo mercado o instrumento mais seguro, o investimento mais seguro do mundo. Se a gente fizer uma análise desses 90 anos aí, desde 1929, o investidor que colocou seu dinheiro no título do Tesouro Americano teve uma remuneração anual média e líquida acima da inflação de mais ou menos 4%, certo? Remuneração anual, retorno anual de 4%. O investidor que entrou na Bolsa de Valores nos Estados Unidos na mesma data, durante esses mesmos 90 anos, teve um retorno médio de mais ou menos 9%. Então, essa é uma diferença considerável, principalmente para o longo prazo. Agora, se você me perguntar, então esse investidor ele teve um retorno fixo na renda variável de 9% ao ano. É claro que não. Teve anos que o retorno foi 50% positivo, teve anos que foi 50% negativo. Então, essa é a questão da renda variável, é a volatilidade. Você, como o nome está dizendo, é uma renda variável. Mas, de novo, isso realmente depende muito do seu perfil. Se você tem uma tolerância à volatilidade e ao risco muito baixa, provavelmente você não deveria estar excessivamente exposto à renda variável. Você deveria procurar colocar o seu patrimônio mais em renda fixa, sabendo que você está ganhando uma tranquilidade, digamos assim, em termos de baixa volatilidade, mas você está abrindo mão de uma remuneração maior. E essa diferença que a gente falou aí de 4% para 8% ao ano, ao longo de um ano ou 2 anos, faz uma diferença muito pequena. Mas, por causa do milagre dos juros compostos, ao final de 10, 20, 30 anos, isso faz uma diferença muito grande no seu patrimônio. Então, de novo,
Renda fixa, renda variável, depende de cada um, mas você tem que ter uma estratégia onde você tem uma alocação mais ou menos definida entre o percentual do seu patrimônio que você vai colocar em renda fixa e o percentual que você vai colocar em renda variável. Um aspecto extremamente importante em relação ao investimento é que você tente maximizar o seu retorno líquido, ou seja, o retorno menos as taxas que as instituições financeiras cobram de você, menos os impostos e menos a inflação. Esse é o retorno líquido, que é o que realmente importa em termos de crescimento de patrimônio ao longo do tempo. E, além disso, um ponto que eu sempre procuro trazer aqui é que a gente tem que prestar atenção às taxas que as instituições financeiras estão cobrando da gente. Muitas vezes, essas taxas elas não são claras, elas estão escondidas e elas são extremamente elevadas. Por exemplo, tem muitos fundos de ações, por exemplo, no mercado brasileiro que cobram uma taxa de entrada de 2% a 3%, ou seja, se você está investindo 100, automaticamente o seu investimento já começa em 97 ou 98, e que cobram ainda 1,2%, 1,3%, 1,5% ao ano sobre o seu patrimônio, e ainda cobram uma taxa de performance que pode chegar aí a 20% do rendimento. Então, são taxas extremamente elevadas que em um ano ou dois vão fazer uma diferença muito pequena, mas, de novo, em função dos juros compostos, num horizonte de longo prazo, vão fazer uma grande diferença no seu patrimônio. Então, preste muita atenção, questione o seu banco, a sua corretora em relação às taxas que estão sendo cobradas e procure encontrar instrumentos de investimento que tragam um retorno líquido superior e que tenham taxas, especialmente taxas de administração reduzidas, para que você possa maximizar o seu patrimônio, o crescimento do seu patrimônio ao longo do tempo. Muito bem, depois que você já virou um investidor, digamos assim, e você já está investindo e você está mantendo aquela consistência, aquela disciplina de manter a sua taxa de poupança elevada e de continuar investindo e continuar aportando recursos dentro da sua estratégia, é importante que você continue buscando informação sobre educação financeira, porque a bem da verdade é que a gente não pode terceirizar as nossas decisões de investimento. E o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a gente toma decisões de investimento em relação ao nosso patrimônio baseado em conselhos que a gente recebe, muitas vezes do nosso gerente no banco ou do nosso assessor de investimentos. E essas pessoas, eu respeito muito o trabalho dessas pessoas, são profissionais dedicados, que têm um alto conhecimento sobre o mercado financeiro, que sabem o que estão falando, mas a gente tem que lembrar que, no fim das contas, esses profissionais, eles trabalham para uma instituição, para uma empresa, e eles estão ali para defender os interesses dessa empresa e dessa instituição. Então, muitas vezes, aquela dica, aquele conselho, aquele produto que esses profissionais estão trazendo para nós são os melhores para aquela instituição, mas não necessariamente são do melhor interesse para nós. Então, o que eu defendo é que nós temos que tomar o controle sobre as nossas decisões de investimento. Nós temos que buscar a educação financeira necessária para poder tomar essas decisões. E, claramente, o mercado financeiro procura fazer com que esse tema seja muito mais complicado, se parecer muito mais complicado do que ele realmente é, porque isso faz com que a gente pense, pô, isso é muito complicado, eu nunca vou conseguir entender esse negócio, deixa eu seguir o conselho que eles estão me dando, deixa eu terceirizar essa responsabilidade para eles que eu vou estar bem. E muitas vezes isso não é verdade. Então, o passo 7 é esse. Depois que você já estabeleceu todo esse processo, esses mecanismos, continue buscando informação, continue buscando educação financeira, porque isso é fundamental, é um dos pilares também fundamentais para que você chegue numa situação financeira confortável e possa chegar numa situação de independência financeira. Em relação aos seus investimentos, eu particularmente defendo uma estratégia de investimento em que você não precise dedicar muito tempo e muita energia para que você possa gerenciar os seus investimentos, porque no fim das contas, investir bem é importante em relação à saúde financeira, independência financeira e formação de um patrimônio.
mas o mais importante é que você tenha uma renda e que você possa ganhar dinheiro com o seu trabalho, que você possa ter uma renda ativa para que você possa continuar investindo. Então, uma estratégia de investimento que requer horas e horas do seu tempo e da sua energia toda semana, eu não considero adequada, porque você vai estar tirando tempo do seu trabalho, da sua renda ativa, para se dedicar a isso. Então, a estratégia que eu defendo, e de novo, isso na próxima aula a gente vai entrar em mais detalhes, é uma estratégia que você faz por você mesmo e é uma estratégia extremamente simples que requer que você dê uma olhada nos seus investimentos a cada 2, 3 meses e faça uma realocação de acordo com como o mercado tem andado. E, logicamente, é muito importante que você mantenha essa disciplina e que você continue aportando recursos periodicamente, porque esse é um processo de longo prazo, a menos que você tenha a felicidade de ganhar na loteria ou alguma coisa assim. Esse aqui é um processo longo, é um processo que não vai demorar alguns meses e vai demandar uma disciplina e uma consistência para que você possa chegar num ponto de independência financeira. Então, como eu falei antes, monte um sistema que não exige muito do seu tempo, não exige muito da sua energia, mas que esteja sob o seu controle, que você não esteja terceirizando essa decisão de investimento, essa estratégia para outras pessoas, principalmente agentes do mercado financeiro. E, como eu falei, monitore e reequilibre esse portfólio a cada 3 ou 6 meses. Só para dar uma ideia para vocês, em termos de portfólio, eu particularmente já há bastante tempo eu utilizo uma estratégia onde 75% do meu patrimônio está em renda variável, está no mercado de ações e 25% está em renda fixa. Eu dedico muito pouco tempo e muito pouca energia para gerenciar esse sistema, porque eu defini essa estratégia, eu utilizei ferramentas e recursos que fazem com que isso seja basicamente automatizado. Houve uma grande mudança aí nos últimos meses no meu portfólio em função dessa grande queda no mercado de ações e o meu patrimônio ele sofreu uma oscilação negativa. Vejam bem que eu estou usando as palavras cuidadosamente. Muita gente diz assim, pô, estou no mercado de ações e perdi dinheiro com essa crise aí. A gente só perde dinheiro no mercado de ações, de renda variável, quando a gente vende. Enquanto eu não vender, eu não estou perdendo dinheiro. Eu estou passando por uma oscilação. Assim como o mercado de renda variável oscila para cima, às vezes há um período de valorização do patrimônio, às vezes há um período de desvalorização do patrimônio. Então, o que aconteceu com o meu portfólio? Porque houve essa mudança tão brusca. Os 75% que eu tinha de renda variável, eles oscilaram negativamente e eles passaram a representar 64% do meu patrimônio, enquanto que a parcela de renda fixa não sofreu uma oscilação muito grande, porque é renda fixa, e foi de 25% para 36%. Então, o que eu tenho que fazer dentro da estratégia que eu utilizo? Eu tenho que agora, nos próximos meses, realocar essa parte de renda variável para que ela volte a representar 75%. Então, basicamente, o que eu estou fazendo e vou continuar fazendo, eu vou comprar mais ações até que o meu patrimônio, de novo, esteja num nível de 75% a 25%. E, basicamente, é isso que eu faço. É uma estratégia simples, é uma estratégia que eu tenho usado há bastante tempo, tem dado certo para mim. Funciona para todo mundo? Não necessariamente. Aquele investidor que tem um perfil de baixa tolerância à volatilidade, provavelmente é aquele investidor que, num momento como esse, vê o mercado caindo, se desespera e vende. E esse é um investidor que perde dinheiro na prática. Mas, de novo, isso é uma questão muito particular de cada um. Eu, ao longo do tempo, fui estudando, fui me informando e fui me dando conta de que o mercado funciona dessa forma. Então, eu não tenho por que me assustar num momento como esse que a gente está vivendo, mas, de novo, essa é uma questão muito particular de cada um. Muito bem. O tempo passou, você foi aplicando todas essas estratégias e chega um momento em que você quer estar numa situação de independência financeira que, de novo, como a gente conversou, é aquele momento onde você vai ter um patrimônio que gera uma renda passiva, ou seja, sem que você precise ativamente trabalhar e dedicar o seu tempo e a sua energia,
E essa renda passiva, ela é de um tamanho suficiente para manter as suas despesas, custear o seu estilo de vida, ou seja, tecnicamente, a partir desse momento, trabalhar é opcional. Você pode continuar trabalhando se você quiser, ou você pode simplesmente se dedicar a outras coisas, a outros projetos, a outros interesses. Então, uma pergunta que muitas pessoas fazem é: quanto dinheiro eu preciso para me aposentar? Ou quanto dinheiro eu preciso para chegar na minha independência financeira? E a resposta, mais uma vez, como vocês podem adivinhar, é depende. Depende de qual é a filosofia, qual é a estratégia matemática e financeira que você utiliza. Mas eu, particularmente, acredito numa estratégia onde se chama a regra dos 4%. A regra dos 4% basicamente estabelece que se você sacar daquele seu patrimônio que você construiu, se você sacar 4% todos os anos, ou 0,33% todos os meses, se você sacar esse valor do seu patrimônio para fazer frente às suas despesas, existe uma possibilidade muito grande de que aquele seu patrimônio vai durar por 30 anos ou mais. Certo? Então, isso parece um pouquinho complicado, mas na verdade não é. Eu particularmente prefiro essa ideia, essa estratégia, essa filosofia, porque às vezes a gente tem aquela ideia de que eu vou chegar na independência financeira quando eu puder viver de renda. Então, os meus investimentos vão me dar uma certa renda de 3, 4, 5% ao ano, não importa. E aquilo ali é o que eu vou usar como referência. Mas o problema é o seguinte, especialmente se você tiver em renda variável, o seu rendimento não vai ser igual todos os anos, ele vai variar. Então, às vezes vai ser mais, às vezes vai ser menos, e aí, o que você vai fazer? Você vai aumentar o seu custo de vida no ano bom e diminuir no ano ruim. Então, eu prefiro particularmente usar essa regra aqui, de que você precisa formar um patrimônio grande o suficiente para que você possa, para fazer frente ao seu estilo de vida, aos seus custos, sacar 4% todos os anos, ou 0,33% todos os meses, e esse valor, segundo um estudo chamado estudo de Trinity, que foi, sem entrar muito em detalhes, a gente vai fazer isso numa próxima aula, foi um estudo feito por alguns professores da Universidade de Trinity, nos Estados Unidos, que comprovou que, numa circunstância, olhando dados históricos, se você sacar 4% do seu patrimônio todos os anos para fazer frente às suas despesas, você vai conseguir fazer com que aquele patrimônio dure 30 anos ou mais. Ou seja, existe uma chance muito grande de você poder se aposentar tranquilamente com esse valor. Claro que existem críticas a esse estudo e algumas pessoas dizem, não, mas 4% é muito conservador, poderia ser 5%. Ou 4% é muito agressivo, esse saque poderia ser de apenas 3% ou 3,5%. Não importa. O que importa é que, se você usa 4%, 3% ou 5%, a forma como eu acredito que é mais fácil de calcular isso é: você estabelece um patrimônio e estabelece uma taxa de saque anual. Então, se você, respondendo aquela pergunta, quanto eu preciso para me aposentar? Se você usar os 4%, você precisa de 25%, um patrimônio que seja do tamanho de 25%, 25 vezes a sua despesa anual ou 300 vezes a sua despesa mensal. Isso significa que, exemplificando, se a sua despesa mensal é, digamos, apenas como exemplo, R$10.000, significa que o que você precisa para chegar na independência financeira é um patrimônio de R$3 milhões, que é 25% vezes a sua despesa anual ou 300 vezes a sua despesa mensal. Então, essa é a estatística, a matemática que eu particularmente acredito e que eu particularmente tenho usado para essa questão de independência financeira. Então, resumindo, de novo, isso aqui é um mapa, isso aqui não é uma solução mágica que você vai seguir e em 6 meses você vai chegar numa situação de independência financeira. Isso aqui é uma estratégia de longo prazo, evidentemente, mas é algo que eu acredito. De novo, não se aplica a todo mundo. Alguns passos vão ser mais aplicáveis para algumas pessoas em algumas situações. Mas, só voltando para o início bem rapidamente antes de encerrar, todos nós temos que chegar num ponto de independência financeira, porque todos nós vamos precisar ter uma renda passiva. E no momento que a gente usa aquele modelo tradicional
de eventualmente contribuir para uma previdência, seja ela pública ou privada, esperando que essa vai ser a solução para o momento que a gente não tiver mais condições de trazer uma renda ativa, a gente sabe, com certeza todos vocês conhecem exemplos, de que é um sistema que não funciona. É extremamente arriscado que a gente terceirize a nossa vida financeira, principalmente no futuro, para um governo ou para uma instituição financeira. Por isso, então, que isso aqui, essa estratégia, realmente é aquilo que pode fazer com que a gente tenha um conforto financeiro, uma saúde financeira num determinado momento da vida, quanto antes melhor, para que a gente possa justamente ter essa liberdade, essa situação de poder optar. Então é mais ou menos isso, de novo, de forma bastante reduzida. Era isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Eu não sei se tem alguma pergunta no chat. Temos algumas, então eu vou colocar aqui alguns comentários e algumas perguntas e vamos tentar responder elas. Então, o Luiz Fernando perguntou, Otávio, acredito que a independência financeira é uma soma de aumentar a renda, gastar menos, melhor e investir. Talvez não necessariamente nessa ordem. Quais dicas considera mais relevantes com os possíveis aumentos de gastos sequentes da vida? Filhos, mestrado. Me encontro hoje com um budget adaptado à realidade atual, mas na fase de encomendar a próxima geração e pensando em investir no mestrado fora do país, gastos elevados. E a dúvida em como conciliar tudo está grande. Realmente, se isso fosse fácil, todo mundo conseguiria, todo mundo chegaria nesse estágio facilmente. E não é uma pergunta fácil de te responder, mas é uma questão de prioridades. A gente tem que, em alguns momentos, priorizar as opções. Essa questão aí que tu colocou do mestrado, eu considero educação um investimento. Então, eu acho que, dentro dessa perspectiva de educação financeira, a questão do investimento, tentando ver o retorno do investimento é muito importante. E realmente, como tu colocou, é uma questão de equilíbrio, né? Obviamente que a forma mais divertida de aumentar a nossa taxa de poupança é ganhar mais. Só que, como eu falei, a nossa renda, na maior parte das vezes, não está sob nosso controle. Então, realmente, o investimento em educação, teoricamente, né, a gente sabe que isso está correlacionado, ele tem o potencial de elevar a nossa renda. Então, isso que tu colocou aí do mestrado, sem dúvida é importante. E tentar controlar as despesas de forma máxima e tentar principalmente tolerar a frustração de postergar a recompensa, ou seja, de postergar o consumo para que justamente você possa ter esse tempo de fazer com que os juros compostos eles trabalhem a nosso favor. Meu amigo Henrique comentou que a Fabiana montou a planilha, ela detesta o app que eu insisto em usar. Muito bem, então, bom. Minha esposa, amada, disse que está doida para aumentar o meu estilo de vida. Bom também. E o Luiz Fernando colocou que minha dúvida também abrange o mercado e o receio de que o retorno do investimento do mestrado não seja proporcional nem ao tempo esperado. De novo, Luiz Fernando, essa é uma pergunta interessante. É muito difícil medir isso, né? Esse investimento em educação é muito difícil de medir. Eu, particularmente, já me fiz essa pergunta algumas vezes na minha carreira e eu particularmente, já fiz 2 investimentos grandes em educação, o último recentemente no MBA que eu fiz no exterior, que demandou um grande investimento, tanto de tempo quanto de dinheiro da minha parte. E se tu me disser, isso faz 5 anos que eu me formei, se tu me disser que, se tu me perguntar se teve retorno, a minha resposta é muito cedo para saber, eu não sei. Eu não tenho como medir isso ainda. Eu acredito que sim, mas eu não tenho como medir. Então, de novo, é difícil de mensurar isso, mas é algo que a gente tem que procurar estabelecer a forma mais objetiva possível, sabendo que não é 100% objetivo. E aí a tua última pergunta é a metodologia que você utiliza para a composição da sua carteira. De novo, eu vou entrar nos dados assim, mais específicos da minha carteira nessa próxima aula que a gente vai agendar. E aí você vai poder ter mais parâmetros para entender.
Claro que no meu conteúdo que eu tenho gerado tem bastante informação sobre qual é a minha carteira e quais são os instrumentos de investimento que eu utilizo. Então, ali tem bastante informação. Então, eu sugiro que você procure o meu conteúdo ou que você participe dessa próxima aula. Então, colocando aqui para vocês as próximas aulas. Tem mais uma pergunta do Flávio. Quando você é virada de gastar menos que ganhar? Eu não sei se o Flávio quis dizer que quando eu dei a virada, acho que é isso. Foi a combinação das duas coisas, Flávio. Evidentemente que quando eu tive a oportunidade de ir para o mundo corporativo, à medida que eu fui subindo na empresa e fui ganhando mais responsabilidades, eu fui, evidentemente, sendo remunerado proporcionalmente. Então, é lógico que isso deixou as coisas um pouco mais fáceis, foi algo que conspirou a meu favor, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que eu tive, juntamente com a minha família, a disciplina de controlar a inflação do estilo de vida, ou seja, à medida que a minha renda foi subindo, a minha despesa não foi subindo na mesma proporção. Então, isso fez com que a minha taxa de poupança ela fosse crescendo percentualmente falando e, evidentemente, em termos financeiros também. Então, eu acho que esse é o mais importante, né? Que a gente possa trabalhar em termos de ter um aumento da renda, sem dúvida nenhuma, né? Que a gente possa se qualificar e que a gente possa gerar cada vez mais valor para os nossos clientes e para os clientes da empresa que a gente trabalha. Mas o cuidado que a gente tem que ter nessa circunstância na maioria das vezes, a gente começa a ganhar mais e a gente automaticamente vai inflacionando o nosso estilo de vida proporcionalmente. E aí a taxa de poupança, percentualmente falando, ela acaba ficando inalterada. Então, né, eu daqui a pouco estou ganhando 2, 3 vezes mais do que eu ganhava anteriormente, mas eu estou ainda com uma taxa de poupança de 5% ou de 10%, e isso acaba não fazendo muita diferença no longo prazo. Então, eu acho que é isso aí. Deixa eu só passar as datas para vocês aqui das próximas aulas. Tá? Então, como eu falei, esse dia de hoje foi bastante genérico, de certa forma. Eu realmente não tive como aprofundar em detalhes específicos. Estou vendo algumas perguntas aqui que são bem mais aprofundadas, porque essa era a ideia hoje. A ideia era realmente despertar a curiosidade de vocês em relação a este método, digamos assim, ou essa filosofia de gerenciamento financeiro e de investimento, mas evidentemente que eu não tinha como me aprofundar. Então, eu já tenho aqui agendadas para as próximas 6 semanas outras 3 aulas que, como eu falei lá no início, serão gratuitas como esta. Tá? Então, o que eu chamo de módulo 1, que vai ser no dia 24 de abril, eu vou concentrar na questão do orçamento doméstico, da planilha e da questão assim mais mental e psicológica de controlar os gastos. Tá? Vou trazer alguns exemplos da minha própria vida pessoal, alguns exemplos de outras pessoas e algumas metodologias. Então, essa é a aula 1. A aula 2, a gente vai falar bastante sobre os instrumentos de investimento, né, sobre renda fixa, renda variável, qual o portfólio ideal para cada idade, para cada perfil. E aí, no terceiro momento, então, na terceira aula, que seria no dia 22 de maio, a gente vai falar sobre como montar esse portfólio, né, como montar as peças desse quebra-cabeça com o objetivo de independência financeira de longo prazo. Então, é mais ou menos isso. Vamos ver o chat mais aqui. Boa tua pergunta, Luiz Fernando. O material vai ser enviado para todos. Desculpe, o material vai ser enviado para aqueles que solicitarem. Tá? Então, por favor, me mande um e-mail para aquele endereço que estava lá na tela, otavio@independenciafinanceira168.com, que eu vou estar mandando para vocês essa apresentação em PowerPoint e também o arquivo em vídeo que de toda essa aula, onde vocês vão poder ver o que eu falei. Então, manda um e-mail para mim, para quem solicitar. Eu vou estar com o maior prazer dividindo esse material e espero que seja bastante útil. Então, uma última tela aqui antes de encerrar.
O Independência Financeira 168, como eu comentei com vocês, é o canal que eu tenho usado para gerar conteúdo, que é absolutamente gratuito, porque realmente o que eu quero aqui é dividir esse meu conhecimento para vocês e, de uma forma ou de outra, alterar, se possível, o rumo da trajetória de vocês em relação a finanças pessoais e investimentos. Então, o blog é o independenciafinanceira68.com, onde eu tenho lá todos os artigos que eu escrevi nos últimos meses, e também tem as contas na mídia social, Facebook, YouTube e Instagram, onde eu vou postando eventualmente tanto alguns posts mais curtos e também vídeo, justamente nessa ideia de ir gerando conteúdo para ir ajudando as pessoas da melhor maneira possível a mudarem a sua trajetória financeira e aumentar o seu nível de alfabetismo financeiro, digamos assim. Então, obrigado pela presença de todos. Foi um privilégio estar aqui com vocês. E eu vou estar divulgando, então, essas datas aí daqui para frente. Ou vocês podem manter contato comigo por todas essas opções aí que vocês têm para fazer a inscrição e aí a gente poder fazer aulas um pouco mais específicas. Muito obrigado a todos, então. Uma boa noite e, de novo, um privilégio que a gente tenha podido ter esse tempo aí de dividir um pouco de conhecimento. Valeu, obrigado.